Alô, oi, boa tarde. Vamos dar início aqui a mais um encontro aqui da Identidade Eterna. E eu vou solicitar aqui nosso amigo Robson, né, para fazer a oração, para a gente fazer a abertura e começar o curso, ok? Por favor, Robson. Vamos fechar os nossos olhos, né? Senhor Jesus, obrigado por mais este dia, por essa semana, por nos proteger, nos auxiliar, nos intuir nas decisões, no amor, no entendimento. Que a paz e os nossos corações e as nossas mentes possam estar receptivos para receber aquilo que necessitamos de aprendizado para a prática do dia a dia. Que tu possas abençoar esse ambiente aqui, instruir, orientar o Alexandre após o Zé, nas suas palavras, nos seus pensamentos e nas suas conexões. Que possamos juntos, num só pensamento, sermos um só no amor e na paz. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Robson. Bom, gente, na aula passada falamos sobre as irmãs Fox, né? O início, para muitos, do espiritismo. Eu diria o início, o boom, digamos assim, dos fenômenos espíritas nos Estados Unidos. Agora eu quero falar hoje um pouco sobre a questão das mesas girantes, que é um acontecimento que se deu logo após as irmãs Fox. Para quem não veio na aula passada, as irmãs Fox era uma família Fox, né? A gente chama as irmãs porque eram duas irmãs que elas foram envolvidas de uma certa maneira com os fenômenos de efeitos especiais, que são as batidas. E aí a Kate e a Margaret, elas começaram a manter um diálogo com aquele suposto espírito. E esse espírito, no caso, né, ele falou que tinha morrido na casa, que tinha sido assassinado por um antigo morador, etc, 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 até que descobriram os ossos, né? Depois de um tempo, um pouco dos ossos, depois realmente descobriram todo o esqueleto, que estava, na realidade, foi tirado de um lugar e colocado numa parede falsa. E aí, as irmãs começaram a se comunicar através dessas batidas, e aí começou a se chamar a atenção, né, em Hillsville, começou a chamar a atenção das pessoas de lá. E aí se começou uma série de fenômenos e efeitos físicos nos Estados Unidos. Eu alerto, quero chamar a atenção de vocês para vocês perceberem que as coisas não aconteceram da noite para o dia. Né? Tem gente que acha que a doutrina espírita começou numa bela noite, que Kardec foi inspirado a ir no lugar X para ver as mesas girantes. Isso teve todo um trabalho de espiritualidade preparando o terreno. Da mesma forma que o Mestre Jesus, antes de vir aqui, pela primeira vez aqui na Terra, voltar para nos deixar a mensagem, teve toda uma preparação, que a gente vê isso no Antigo Testamento. Tem toda uma preparação dos antigos profetas, né, os médiuns de antes, anunciando a questão de era Deus, passou para Deus. E todo um trabalho que a espiritualidade fez em função disso, por quê? Porque se viesse antes da hora, não teria o efeito desejado. Né? Se Kardec começasse há 100 anos antes, em vez de 1855, 56, ele tivesse começado em 1600 e alguma coisa, 1700, não teria surtido o efeito que surgiu no estudo dele. Por quê? Porque a gente não estava ainda preparado para o que a gente estava para ver. Né? Ainda até hoje, século XXI. Né? Mesmo vendo, tem gente que nega. Imagina naquela época, né? A medicina, a engenharia, as artes, a cultura, enfim, de modo geral, não estava ainda madura a ponto para receber novas ideias. Que parece simples, né? A gente falar em novas ideias, mas às vezes as novas ideias fazem com que alguns de nós, e muitas vezes vários de nós, puxamos o freio de mão e não aceitamos ela.
E assim, com as irmãs Fox não foi diferente. Teve aqueles que viram, que aceitaram, acreditaram, porque viram as batidas respondiam às perguntas, mas teve aqueles que queriam linchar elas. Elas passaram por um processo de digamos, experimentação na mão de alguns juízes ali, de algumas pessoas mais relevantes da cidade, e teve gente que, após a conclusão dessa comissão, digamos assim, queriam matar elas, queriam linchar elas. Pô, olha que as pessoas ali viam o que estava acontecendo, ouviam e viam os fenômenos, mas tem a questão religiosa, né? Tem a questão que o papai, mamãe, vovô, vovó sempre falou que não existia, né? E de repente aparece algo que está dizendo, olha, existe o fenômeno, está aqui, ó, e feito ainda por uma pessoa que já viveu e hoje está como espírito e está cometendo esses efeitos. E houve uma série de coisas, né? Elas foram denegridas, a imagem delas, se envolveram, né? Estou fazendo uma síntese, assim, até para quem faltou na aula passada. Elas se envolveram com álcool, porque naquela época não se tinha como hoje, né? Uma noção de que a menor de 18 não bebe, né? Naquela época, com 14, 15 anos, era comum, nas noites da Europa, você tomar alguma coisa. Acredito eu que várias bebidas, inclusive vinho e etc. e tal, né? Então era comum, então não se tinha aquela coisa de que a menor de 18 não poderia beber. E elas foram bebendo e foram se envolvendo também com uma pressão muito forte para que se fizesse os fenômenos acontecerem. E elas acabaram se envolvendo com o álcool, até que uma delas acabou dizendo, por questões financeiras e psicológicas muito graves, que aquilo ali era uma invenção delas e que não era verdade. Mas depois, mais tarde, ela voltou atrás, dizendo que ela fez por causa do dinheiro, por pressão das pessoas que queriam que a ideia de antes, de que não havia espírito, que não havia vida após a morte, permanecesse. Pagaram para elas, e elas acabaram mentindo, mas aí depois voltaram atrás e desmentiram, dizendo que não, que realmente os fenômenos eram verdadeiros. Aconteceram, né, desde o início, sem nenhuma fraude por parte delas. Mas das três, era a Margaret, a Kate, teve a Lea Fox também, a irmã mais velha que ensinava música. Ela foi uma das três, a Lea, a pessoa que mais conseguiu entender a importância desses fenômenos. As outras viam aquilo como um fenômeno e não passou daquilo ali. Ela via como o fenômeno e via a importância desse fenômeno para o nascimento de novas ideias na área do espiritualismo. E depois na área espírita. Ela conseguiu, se não me engano, ela escreveu um livro, ela conseguiu entender isso. E assim acaba, muitos que passaram aqui, cientistas e estudiosos, alguns passaram por isso, e não conseguiram perceber. Ficaram presos ao fenômeno, somente. Outros, inclusive Allan Kardec, conseguiu ver que por trás do fenômeno tinha toda uma questão filosófica e também religiosa. Né? Era aquela coisa, a gente está com uma garrafinha, muitos só conseguem ver a garrafa. Outros conseguem ver a garrafa e o líquido dentro dela. Outros conseguem ver os dois e mais sentir o gosto da água. Mas teve outros que não passaram da garrafa. Fazer o quê? Né? Mas acontece, isso a gente encontra ainda hoje ainda. Claro que não com tanta ênfase, né? Mas ainda tem aquele que, mas morreu ninguém, nunca voltou para contar. Você fica, mas como é que você queria que voltasse? Né? Aparecendo na tua frente, tu vai sair correndo. Como é que tu querias? Mas sei lá, mandar alguma mensagem, mas tem. Mas enfim, nós vamos ver isso um pouquinho. Quando as mesas girantes começaram
nos Estados Unidos, tá? Ali, mais ou menos, deixa eu ver aqui, por volta de... Vou pegar minha colinha, tá, gente? Que é muita informação aqui. Por volta de 1851, olha bem, Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos em 1857. Mas em 1851, já nos Estados Unidos, já existiam uns fenômenos acontecendo, inclusive das mesas girantes. O que é a mesa girante? Só para explicar para vocês. A mesa girante, ela não necessariamente girava somente. Ela ficava num pé só, ela batia, ela meio que dançava, ela flutuava, digamos assim, levitava, né? E ela dava a resposta por meio de toque. Letra A, um toque, era B, não, C, não, D, então, opa, A, D, aí eles iam completando a palavra. E demorava muito tempo. Imagina, né? Hoje a psicografia faz isso em questão de minutos. Imagina nós ainda aqui, vamos receber uma mensagem dos nossos parentes, né? Pum, A, B, C, D, E, aí era o Z, Z, bum, sabe? Mas era o que eles tinham na época. E isso para eles era uma coisa diferente, mas diferente para eles, mas já acontecia na época da Grécia e de Roma. Tá? Essa questão dos fenômenos aí da mesa girante já aconteciam. Só que com o passar do tempo a gente foi esquecendo isso. A gente foi passando por uma série de mudanças da nossa cultura, da nossa mentalidade, e algumas coisas foram deixadas de lado. Inclusive essa questão das mesas. E quando voltou logo nos Estados Unidos, e aonde a coisa começou a ferver. Com as irmãs Fox, com as questões das mesas, as materializações começaram a surgir, os aportes, que eram o surgimento de objetos em lugares fechados, ali no meio deles. E aí, isso começou depois a migrar para a Europa. Ou seja, a Europa já estava sendo preparado o campo científico para a pesquisa. Não que nos Estados Unidos não tivesse isso, mas a Europa era onde estava Allan Kardec, professor Rivail. Ali, ele estava ali. Era a pessoa que veio para que ele pudesse, né, dar a continuidade nessa questão do espiritualismo, até se tornar espírita. Depois de várias investigações, que nós vamos ver alguns daqui, de cientistas, depois de várias investigações, algumas das irmãs foram para a Inglaterra, passaram por um crivo de cientistas, tá? E foram atestados que os fenômenos que elas produziam, entre aspas, que estavam ali, era verdade. Existia, de fato, um fenômeno. Não era magnetismo, era questão do corpo delas ou outra coisa qualquer. Eram fenômenos que ainda estava para ser descoberto ainda a causa ainda. Por enquanto, eles estavam ainda na questão do fenômeno. Eles não tinham nem a questão de a mensagem filosófica, que de repente não tinha isso, que poderia ter por trás. Não, era o fenômeno, era aquela coisa que um ser inanimado, que é uma cadeira que não tem vida, de repente uma mesa, começar a responder as minhas perguntas. Né? Eles estavam interessados nisso. Quando chegou na França, tá? Quando se chegou às mesas girantes na França, ela virou praticamente uma moda, virou o brinquedo dos franceses da noite, né? Não se tinha cinema na época, não se tinha danceteria, né? Não se tinha internet, se tinha o quê? A boemia francesa, regada a muito vinho e comida e restaurantes finos e aquela coisa toda, virou a moda dos franceses da época fazer essa brincadeira que era as pessoas irem perguntarem as mais diversas perguntas para as mesas e as mesas responderem. Né? Claro que naquela época, gente, era toda uma questão de preparo que ainda se estava sendo feito, então era normal, entre aspas, que as pessoas tivessem essa relação com os espíritos. Até porque muitos dali achavam aquilo tão intrigante, tão assim maravilhoso, que não pensavam em questões mais filosóficas profundas. Elas pensavam em perguntar e ter a resposta da pergunta dela. Né? E aí, nisso, começou a se chamar a atenção de alguns cientistas. Tá? Eu pesquisei, muita gente, estou até brincando ali dentro, era muita gente envolvida com essa coisa de espiritismo.
né? Era muita gente envolvida. Por quê? Porque, como cientista, eles primeiro negam. Não se interessam, negam. Eu não estou interessado nisso. Isso aí para mim não... Por que isso? Porque naquela época se tinha como fenômenos ou espírito ou coisa parecida no campo da crendice popular. Então, crendice popular significa eu descer do meu patamar de doutor, emérito da Universidade de Paris ou da França, eu descer ao nível do senso comum das pessoas. Então, um doutor daquela época, um cientista, não ia ficar no mesmo nível que a maioria das pessoas naquela época, né? Que tinham pouco estudo, não tinham escola como hoje, não se tinha acesso à educação como hoje a gente tem, as escolas eram poucas, as universidades eram poucas, e quem ia, geralmente, quem tinha dinheiro para ir. Fora isso, elas não iam. E aí, o cientista, depois da negação de dizer que era besteira, que se não ia dar bola para isso, eles começaram a ir para ver essa tal de mesa girante. Porque como virou moda, virou uma coisa assim, digamos, banalizaram no sentido de que aquelas pessoas iam, consultavam, faziam perguntas e riam, enfim. Aí eles começaram a ver que, isso aí tem alguma coisa interessante aqui. Começaram a olhar com outros olhos para os fenômenos. Novamente, a Terra sendo preparada. Kardec ainda não entrou em cena. Esses cientistas olharam, pesquisaram, alguns falaram que eram as próprias médiuns que produziam, não existia nenhum tipo de espírito por trás disso, isso era médium. Outros não sabiam responder, acharam aquilo tão extraordinário e não tinham respostas para aquilo. Outros atestaram o fenômeno, a veracidade dele, mas não queriam se comprometer. Né? Vocês vão ver isso, até Kardec, inclusive, um professor, né, se envolveu de tal maneira que ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi escarnecido, enfim, ele passou por todas as provações da época. E alguns cientistas também passaram por isso, principalmente aqueles que foram para atestar que os fenômenos eram fraudes, puramente coisas da imaginação popular, chegaram lá e viram o quê? Viram um fenômeno realmente real. E tinha, sim, um ser inteligente por trás disso. Vocês depois vão ver o André vai falar sobre o William Crookes, que vai estar aqui. Ele investigou sobre a Kate King, sobre as materializações, e teve alguns que foram com ele e que disseram que, olha, realmente é uma coisa extraordinária, mas eu prefiro não assinar meu nome embaixo. Mas é uma coisa, né? Mas não falaram que sim, mas também não falaram que não atestaram. E as mesas girantes, elas fizeram sucesso não só na França, fizeram na Inglaterra, que teve também na Inglaterra, atraindo a atenção de muitos cientistas de lá, foi para a Alemanha, né? Os alemães também investigaram as mesas girantes, tudo isso antes de Allan Kardec. Tá? E tinha vários desses homens aqui, alguns até começaram a investigar bem antes de Allan Kardec. Por quê? Porque como cientista da época, eles precisavam dar uma resposta para a sociedade. Porque hoje a gente vai meio que no Dr. Google, né? Dr. Google, você digita lá, já tem quase praticamente a resposta para você. Mas naquela época não tinha isso. E às vezes os jornais queriam entrevistar, queriam chamar, queriam perguntar, o que é aquilo ali? E eles, como referência de sociedade, homens, doutores, professores de universidade, tá? Eles tinham que dar uma resposta para isso. E aí, muitas vezes, para dar a resposta, eles tinham que ir lá fazer o quê? Investigar o fenômeno. Caso contrário, eles não tinham como falar. Né? Como todo bom cientista, ele se sente na obrigação de verificar realmente o que se tem por detrás disso. Tá?
Eu vou passar agora um slidezinho aqui para vocês, e vou falar de algumas figuras. Olha, se vocês forem investigar, são mais de 200. Tá? Tem muita gente, principalmente alemão, francês, inglês, teve espanhol, teve português, eu boto aqui brasileiro também, teve norte-americano, ou seja, não teve um país que não tivesse algum cientista envolvido nessa investigação. Ok? Por favor, vamos soltar uma primeiro slide. Bom, vou começar pelo nosso querido Allan Kardec, né? Professor Rivail, eu chamo o professor Rivail. E, aliás, dia 31 agora de outubro de 1869 foi o desencarne dele, né? Allan Kardec, ele nasceu no dia 3 de outubro de 1804, né? E ele estudou uma das melhores escolas, que era a escola de Pestalozzi, que ele tinha um método, uma pedagogia diferente para a época. Ele tratava a questão do aluno já com conhecimento, ele respeitava a cultura do aluno. Naquela época era assim, era o professor, era o mestre. O que o professor falava, o aluno dizia amém. Não se tinha campo para questionar. E o Pestalozzi, ele tinha uma proposta de pedagogia totalmente diferente. Ele tinha o conhecimento que ele passava para os alunos, mas ele aliava esse conhecimento com o conhecimento que os alunos traziam das suas culturas. Porque ali tinha várias crianças ali que eram de várias regiões da França e de outros lugares também, que traziam a sua cultura de casa, a sua cultura da região, né? Assim como nós aqui do Sul temos uma cultura X, a do Norte tem outra, a do Nordeste tem outra, o Centro-Oeste é outra. Somos brasileiros, mas temos costumes e culturas diferentes. E ele teve praticamente uma passagem pela escola de Pestalozzi muito boa, porque inclusive ele foi convidado em alguns momentos, na ausência de Pestalozzi, ficar à frente da escola, para ver quanto que o professor Rivail tinha uma inteligência brilhante, né? Ele tinha uma mente assim, realmente de cientista mesmo, de professor, né? Ele começou a se interessar depois que ele foi convidado por um amigo dele. A princípio ele negou. Tem gente que acha que Allan Kardec já saiu correndo assim, né, para ver o fenômeno. Não, ele negou, assim, dizendo que isso aí era alguma coisa com magnetismo e tal. Ele estudava magnetismo animal, de Mesmer. Indo depois numa casa de uma senhora, aonde ele começou a ver pela primeira vez essa questão da mesa girante. E aí ele teve, obviamente, um cara que tinha uma cabeça aberta, mas também de muita inteligência, de uma visão além da garrafa. Ele conseguiu, aos poucos, ver que além da garrafa tinha um líquido dentro. E esse líquido aqui, depois constatou-se que era o espírito. Ou seja, um ser inteligente que dava as respostas para as pessoas. E Allan Kardec daí começou a estudar e ele começou a se interessar pelos fenômenos. E aí ele saiu da mesa girante, aí ele vendo outros fenômenos que foram acontecendo. A questão da psicografia, da psicofonia, porque essa coisa da mesa girante, chegou um momento que os espíritos falaram, chega. Já chegou quem a gente queria. O homem, né? Já chegou quem nós queríamos. Porque essa é a missão de Allan Kardec. Ele veio para isso. Tá? Então, chegando ele, as mesas girantes começaram a ser deixadas de lado, porque pela demora e etc., né, de dar resposta, e aí foram para a psicografia. E na psicografia começou, primeiro com uma prancheta, onde se apoiava um lapisinho, que tinha, as pessoas botavam a mão, e aí aquela prancheta ia escrevendo, né, até que chegou um determinado momento que o lápis veio parar na mão do médium. Já não precisava mais de todo mundo colocar a mão para poder fazer o movimento da escrita, até porque eu acredito que devia ser difícil para os espíritos escreverem da mesma forma como escrevem pela mão do médium, pela psicografia.
E aí, através da psicografia, psicofonia, onde Allan Kardec começou, daí as perguntas aos espíritos. Como ele havia constatado, tá? A maioria achava ainda que era uma brincadeira, que aquilo ali era apenas uma diversão. Como ele constatou que tinha algo sério por detrás disso, ele começou com as perguntas e respostas. Ou seja, eu vou questionar, eu vou querer ver o que é isso realmente. É um espírito? Ah, legal, é um espírito. Então vamos lá, vamos entrar nessa questão do espírito. O que é espírito, né, etc. Foi. Então, mais de 1000 e poucas perguntas no Livro dos Espíritos, para quem se interessa, né, para quem quiser conhecer. Muitas das perguntas Allan Kardec fez para outros médiuns, porque se eu pego uma resposta e coloco como verdade, eu posso cometer um engano. Eu preciso pegar essa resposta e preciso confrontar com outras. Ou seja, outros médiuns que ele também trabalhavam, que eram na época, eram meninas bem novas, né? Hoje, as meninas não são como naquela época, né? As meninas de 14, 15 anos eram diferentes das meninas de hoje, tá? De 14, 15 anos. Então, ele pegava a resposta X e ele ia em várias médiums para ver realmente se a resposta era coerente. Caso tivesse alguma dúvida, ele já ia tentar ver essa questão da dúvida. Opa, tem alguma coisa errada. Então, ele investigava. Isso é ter a mente de cientista. Não aceitar já de primeira. Tanto é que no Livro dos Médiuns, que é o livro onde ele praticamente coloca tudo sobre a questão dos fenômenos mediúnicos, tá? A mediunidade, onde ele coloca muito bem na questão de que você tem sim que duvidar e você não pode acreditar já de primeira. Um bom espírita é aquele que duvida, mas também não pode cair numa coisa de duvidar de tudo, porque aí você também não abre campo para o novo. Você duvida, você puxa os dois freios de mão, você fica com o pé aqui atrás, aí você não abre, de repente, para aquilo que está na sua frente, para algo novo, né? Não, você duvida, mas você fica com o pé atrás, mas você investiga. Porque duvidar, todo mundo pode. Agora, duvidar e investigar já é diferente. É o que ele fez. Ele duvidou e ele investigou. Como ele tinha esse feeling, né, de cientista, esse conhecimento, essa inteligência, e ele começou a constatar isso. Ele começou a ver de que realmente existia, sim, vida após a morte, existia os espíritos, eram pessoas que haviam já desencarnados, e aí teve a escala espírita, que muitas vezes as pessoas pegam como ao pé da letra, né? A gente tem no Livro dos Espíritos a escala espírita, você já deve ter visto, certo? Só que ali é apenas algo para a gente ter uma ideia, porque deve ter outras e outras, entre uma e outra deve ter várias escalas ali. Entre o espírito puro, né, o espírito superior, o espírito puro, deve ter uma escala, várias escalas aqui. Só que, né, ele só colocou alguma coisa para que a gente pudesse entender. E Allan Kardec fez um trabalho que hoje é reconhecido, né, a nível mundial, um cientista que ele codificou a doutrina espírita. Ele não inventou, ele não criou. O que ele criou foram algumas palavras para a nova ciência que estava surgindo. Essa ciência, ela não veio para rebater as outras. Ela não veio para substituir ninguém. Ela veio para dar respostas daquilo que muitos outros não conseguiam responder. Inclusive a questão, que às vezes pega na questão da religião, Allan Kardec deixa muito bem, inclusive os espíritos também, ali nos livros ali, que em nenhum momento a doutrina espírita veio para substituir religião nenhuma. Você pode continuar com a sua religião e ter o conhecimento espírita. Não veio. A religião espírita veio para aquele que está desacreditado da religião, aquele que está em confusão com os dogmas e aquela coisa toda que as religiões às vezes impuseram durante séculos, aquele que está, digamos, desanimado, pessimista em relação ao mundo, à sua vida,
aquele que é ateu, que não é, mas no fundo, não existe um ateu 100% ateu, né, mas que não acredita, mas que está aberto para conhecer e, quem sabe, aceitar ou não. A doutrina espírita veio para esses que sofrem e querem uma resposta para o seu sofrimento. Aqueles que querem saber o porquê que estamos aqui e o porquê que a gente sofre, porque a gente não sofre, porquê que a gente é assim, porquê que a gente é assado, e depois que a gente morre, para onde a gente vai. Enfim, é para isso que a doutrina espírita veio. Né? E Allan Kardec, ele é o codificador, ele criou a palavra espiritismo espírita, né? Inclusive a palavra mediunidade, médium também. Então, quando a gente vê muitas vezes em algumas escrituras, a palavra espírita, espiritismo, como eu já vi, aí você sabe que ali há uma adulteração daquele livro. Estou falando até em livro considerado sagrado por algumas religiões. Porque a palavra espírito é uma coisa, espírita, espiritismo é uma palavra criada por Allan Kardec. Tá? Então, antes de 1857, não tinha essa palavra. Não existia a palavra mediunidade, médium, como a gente acabou conhecendo. Ele escreveu diversos livros. Em 1869, né, ele estava no auge do seu serviço, né, o serviço apostólico ali para a doutrina espírita. Ele deu um aneurisma nele e ele acabou desencarnando. Ele estava entregando uns exemplares da revista espírita para o caixeiro viajante lá, que viajava para a França para levar as revistas ali, e ele acabou de dar um aneurisma e acabou falecendo, desencarnando, mas continuou depois, obviamente, no mundo espiritual, a trabalhar também em prol da doutrina espírita, porque a gente pensa que a gente morre e a gente vai descansar. Aí, agora vai descansar, que nada, agora que ele vai trabalhar, né? Aí a gente pensa assim, eu vou morrer, eu vou descansar, que tadinho, né? Está aposentado pensando assim, puxa, eu vou morrer agora, eu vou ficar numa boa, né? Que nada, vai trabalhar e muito. E ele com certeza continua ainda. Não sei se reencarnou ou não. É uma coisa que aí até de vez em quando as pessoas, mas era o ciclano de tal, acho que é a reencarnação de Allan Kardec. É uma coisa que a gente não perde tempo em relação a isso. Se é ou não é, não sei. Também, o que adianta saber? Vai mudar alguma coisa? Nós continuamos sendo o que nós somos, né? Ainda trabalhando em prol de nós mesmos, então a gente não fica pensando nisso. Mas está ali, o nosso grande Allan Kardec, né? O codificador da doutrina espírita. Para quem está pela primeira vez aqui na casa, que não conhece a doutrina espírita, né, vocês podem comprar os livros de Allan Kardec, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, né, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês podem ir indo ler devagarzinho para compreender o que é essa maravilhosa doutrina espírita. Ok? Podem mudar. Bom, Alexandre Aksakov, acho que eu falei certo, né? Tem uns nomes assim, às vezes, difíceis. Ele era russo, né? Ele também começou a estudar os fenômenos espíritas em 1855, tá? E quando ele estava na Alemanha. Esse homem aqui, ele junto com William Crookes, ele estudou as materializações da época. Então, eles junto com os dois, eles estudaram o espírito da Kate King, que o André depois vai dar uma aula a respeito de materializações para vocês, né? E vai entrar mais profundamente sobre isso. E ele fez parte também de uma investigação de fenômenos produzidos pela média Eusápia Paladino. Na época era uma grande médium de efeitos físicos, né? E ele estudou junto com esse cientista. Ele escreveu o livro Animismo e Espiritismo, né? Que foi publicado em várias línguas, né? E ele deixou uma coisa bem interessante aqui. Não tenho outra coisa a fazer senão afirmar publicamente o que tenho visto, entendido e ouvido. Né? Olha só que a honestidade dele. Ele poderia simplesmente dizer, eu vi, mas eu acho que isso aqui não passa de uma besteira, como alguns fizeram, tá? Alguns cientistas da época viram a materialização. Ou seja, o que é a materialização? É o espírito quando ele através do ectoplasma, soltado pelo médium, pelos orifícios, né, ouvido, nariz, boca,
ele se materializa e às vezes chegando a ser palpável a ponto dele complementar as pessoas. Esses cientistas viram isso, constataram que ali havia um ser inteligente com nome, né, só não tinha CPF, né, mas nome, CPF, RG, ou seja, uma pessoa que viveu ali, já naquela época, e simplesmente falaram que isso aí era um absurdo, era uma besteira, isso aí era uma ilusão, isso foi um hipnotismo coletivo. Ou seja, eu prefiro dar uma simples desculpa baseado numa suposta teoria de hipnotismo coletivo do que dizer assim, ó, não, realmente, eu vi, foi um fenômeno que eu não sei explicar. Mas como eu falei para vocês, na época os doutores eram doutores, né? Eles eram bambambam, eles davam a resposta para a sociedade. E alguns, para não descer do pedestal e descer para a humildade, simplesmente preferiram negar. Porque tinham medo do quê? Do novo. Eu vou ficar aqui no meu reduto, que é que eu conheço. Mas se eu for para cá, que é os fenômenos que eles estudaram, eu já não conheço. É novo para mim. Eu vou ter que começar do zero. E aí, muitos não quiseram descer do pedestal. Vamos trocar o outro? Alô, meninos? Alô, alô, alô? Opa. Alfredo Russel Wallace, também ele era naturalista. Esse inglês aqui, ele foi o colaborador de Charles Darwin. No livro que Darwin escreveu, apesar que a gente não conhece, né, a teoria da evolução das espécies, e a gente conhece o Darwin, né? Darwin a gente já ouviu falar, mas ele foi uma das pessoas que colaborou bastante em relação às teorias de Darwin. Tá? Ele foi um grande defensor do espiritismo, foi uma pessoa que investigou, tá? Inclusive as mesas girantes, materializações. Então ele é uma pessoa que ele investigava alguns médiums. Até porque assim, gente, nessa época foram surgindo os médiums ali, os fenômenos, mas também tinha alguns ali no meio que na realidade não eram médiums. Eram quê? Eram fraudadores. E, com certeza, um ou outro cientista se deparou com esse sujeito que fraudou em algum momento, aí pronto, já foi a gota d'água, basta um erro para dizer que todos os outros estão errados. Ou seja, basta uma fraude para dizer que o restante dos outros fenômenos, de outros médiuns, eram o quê? Fraude, eram mentira. Tá? Wallace foi uma pessoa que defendeu muito o espiritismo naquela época, né? E mais ou menos em 1855, em 1865 ele investigou. Eles tinham um contato um com o outro, tá? Então esses homens não eram isolados numa ilha. Esses homens eles eram homens que eles tinham contato com outros cientistas também. E aí eles trocavam umas figurinhas. E muitos às vezes trabalhavam em 2 ou 3 juntos para poder investigar o fenômeno. Mas mesmo assim, ainda tem gente que acredita que é tudo mentira. Pode trocar a próxima figura. César Lombroso, né? Ele editou o livro ali, Hipnotismo e Mediunidade pela FEB. A FEB tem esse livro. E ele investigou alguns dos fenômenos mediúnicos. Tá? Ele também investigou a Eusápia Paladino também, que era uma médium, como eu falei, era uma médium de efeitos físicos bem, digamos assim, bem ostensiva. Pode trocar. Ernesto Bozano, acho que você já deve ter ouvido já aqui, né? Que para quem já conhece a doutrina espírita já ouviu falar dele. Ernesto Bozano, filósofo italiano do século XX, né? Era professor de filosofia, e ele também investigou por muito tempo. E aí ele escreveu alguns livros, né? Hipótese Espírita e Teoria Científica, dos casos de identificação espírita, 1909. Os animais têm alma, olha só, naquela época, né? 1950, teve o livro Os Animais Têm Alma. É uma pessoa que investigou bastante a doutrina espírita. Tá? Alguns desses se tornaram espíritas, outros não. Apesar de reconhecerem que o fenômeno era real e aquilo realmente não era fraude, não era
fruto da imaginação, e muito menos era o quê? Hipnotismo coletivo, histeria coletiva. Tá? Pode trocar. William Crookes, aqui eu acho que estou falando certo, não sei, né? Mas ele é um químico e é um cientista também, que o André vai conversar a respeito. Ele fez uma ótima investigação com uma médium, que ele teve fotos, inclusive, ao lado dela, vendo o pulso dela, enfim. Ele fez uma investigação brilhante para a época, e ele foi bastante perseguido. Tá? Ele, praticamente, digamos, os colegas materialistas, porque naquela época, no século XIX, existia uma grande corrente dentro da ciência, do materialismo. Então, se eu não posso ter na minha mão para investigar e levar para o meu laboratório, então isso não pode ser considerado como real, verdadeiro. Eu preciso ter nas minhas mãos o objeto de estudo. Claro que a gente sabe que os fenômenos não é de acordo com a nossa vontade, e muito menos do médium. Às vezes o médium está ali, bonito, sentadinho, e de repente vem a questão da mediunidade dele, e vira alguma coisa, algum espírito, alguma comunicação visual, ou audível, ou vem pela psicografia. Não dá para você colocar isso dentro de um laboratório e manter aquilo ali. Como foi a química, a física, que tem a experimentação, que você pode repetir 200 vezes. Porque o fenômeno você pode repetir 200 vezes, mas vai ser intercalado, vai ser um momento que é propício, tanto para o médium quanto para o espírito também. Como eles não conhecem o lado filosófico dos porquês do mundo espiritual, obviamente eles não vão entender. Eles vão achar que não, que tem que ter o fenômeno nas mãos para poder pesquisar. E o William Crookes foi bastante perseguido por isso, porque depois ele atestou a realidade daquele fenômeno da materialização, da Kate King. E aí vocês vão ver depois com o André como ele teve toda uma vida dele, de doutor, praticamente quase que jogado na sarjeta. Ou seja, chega um momento que o pessoal não chamava ele para palestra, para conferência, nada. Por quê? Porque é um cara que atestou uma coisa que é ridícula, entre aspas, para a época. Por quê? Porque a ciência estava sendo, aos poucos, contaminada pela ideia da corrente do materialismo. Pode trocar? Gabriel Delany também, que ele nasceu praticamente quando Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos. O pai dele era bem amigo, a família era amigo de Allan Kardec. Obviamente ele cresceu já num berço espírita, ele já era praticamente, ele era espírita, e ele foi um dos colaboradores também de Kardec. Ele propagou a questão da doutrina espírita, ele divulgou muito, ele era um estudioso. Nesse caso aqui, já era uma pessoa que nasceu, vamos dizer, como se diz, em berço espírita, Ele já nasceu acreditando, vendo os fenômenos, e depois ele escreveu alguns livros ali, como o Espiritismo perante a Ciência, o Fenômenos Espírita, as aparições materializadas de vivos e mortos, etc, etc. E tem muito livro. Para quem puder, um dia leiam as obras de Gabriel Delany, vocês podem ler, que é muito boa. Pode trocar. Bom, aqui já é um pouco mais recente. Eu estava fazendo a seleção dos cientistas, gente, eu já estava quase em 100, já. Imagina, eu passar 100 slides, o pessoal ia ficar assim, apavorado. Mas é muita gente do século XIX que investigou. Tá? Eu não botei vários ali, que também eu considero importantes, mas não daria tempo, até pela questão de horário. Mas eu vou falar do Banerjee. Ele era indiano. Ele foi uma das primeiras pessoas a começar a investigar sobre a questão, os casos sugestivos de reencarnação. Aí vocês vão dizer, mas ele é indiano. Na Índia se tem a questão da reencarnação praticamente na cultura deles. Mas nem todos
acreditam na reencarnação por serem indianos. A gente já vai estar banalizando, não é assim. Ele, como cientista, ele começou a investigar os casos de lembranças que as crianças tinham, tá, de vidas passadas. Aí não é aquela lembrança de, eu fui ciclano de tal e deu. Não. Lembravam muitas vezes que foi ciclano de tal, mas lembravam quem era o pai, lembravam quem era a mãe, lembravam onde é a cidade onde moravam. Algumas vezes lembravam do esposo, da esposa. E aí ele começou a se verificar, se pesquisar, para ver se realmente a autenticidade dessas informações. Porque como cientista, que nem eu falei para vocês, mesmo ele indiano, com certeza ouviu, através do Mahabharata, Bhagavad Gita, dos livros sagrados hinduístas, ouviu falar sobre reencarnação. Mas como cientista, sempre um pezinho atrás. E todo bom espírita sempre deve ter um pé atrás. A não aceitar as coisas, porque é um espírito, achar que o que ele vai falar tudo é verdade. Tem que saber que espírito é esse. Tem que verificar, tem que pesquisar. A mesma coisa, a questão da reencarnação. Ele chegou a catalogar 3.000 casos. Então, alguns casos são assim, alguns casos de reencarnação são, digamos, pouca consistência, tem informações reais, mas não passa de algumas lembranças. Tem casos medianos, que já de uma consistência melhor, onde, além das lembranças, tem alguns dados que dá para ser verificado e investigado. E tem aqueles casos, tá, que tem endereço, tem número de telefone, número da casa, o nome e sobrenome do pai, mãe, avô, sogro, sogra, e etc, etc, etc. E, inclusive, marcas, tá? Marcas que, às vezes, são deixadas por causa de algum evento da vida passada, que causou, ou não, o desencarne desse espírito. Tá? Banerjee foi um cientista, que, inclusive, ele esteve aqui no Brasil. Ele teve eu tenho um vídeo, não daria para trazer porque o vídeo é longo, assim, é mais de 45 minutos, que está ele e Chico Xavier, quando ele esteve aqui no Brasil. E ele muito interessado, muito atencioso, interessado na questão espiritualista, a questão da reencarnação, da questão da mediunidade. E ele é uma pessoa que ele praticamente é considerado um cientista que, não que começou, mas que conseguiu fazer uma investigação dentro dos moldes da ciência, para a época, sobre a questão da reencarnação. Ok, pode passar o outro. Ian Stevenson, para quem não conhece, um psiquiatra médico. Ele também investigou, tem mais de 2.600 casos, ele tem vários livros sobre casos sugestivos sobre reencarnação. Ele, inclusive, viajou para a Índia, ele viajava para vários locais para testar a questão da reencarnação, mas ele queria ver se aquilo que a criança estava dizendo realmente tinha um fundo de verdade. Como é que ele fazia? Investigando os endereços, as pessoas que ela citava. Tinha casos, como eu falei, tem casos que eu li já no livro do Ian Stevenson, que é esporádico. Ela tem algumas lembranças, às vezes coisas assim que a família não entende. Como é que ela está falando sobre aviões, bombardeios, coisas da Segunda Guerra Mundial, vamos supor. Ela nunca esteve na Europa, ela tem só 4, 5 anos. Mas tem outras que não, que ela já tinha uma lembrança tão clara da outra vida dela, que ela dizia, você não é minha mãe, você não é meu pai. Meu pai é outro, minha mãe é outra. Aí dava um nome. Eu morava em Pomerode. Eu morava em Pomerode, na rua tal. Então ela dava, meu pai trabalhava no zoológico. E esses dados é que Ian Stevenson ia atrás, para confrontar. E tem, claro, gente, todo cientista, todo pesquisador, ele tem que ter um cuidado. Ele tinha um cuidado do quê? De pegar essas informações, quando ele ia investigar com outras pessoas, não passar essa informação para as pessoas, segurar a informação, tá? Para não induzir
as pessoas a darem respostas, né, porque às vezes a pessoa pode induzir a dar uma resposta que você queira. Então ele guardava essas informações e depois ele cruzava, como fez Allan Kardec com os espíritos. Ele não dizia para a médium, é o seguinte, você vai ser minha médium hoje, a resposta foi tal, que o espírito, agora eu quero ver se, não, quero ver se agora você, o que vai responder os espíritos por ti. Não falava nada. Ele dava a mesma resposta para vários, a mesma resposta, a mesma pergunta. E Ian Stevenson fez a mesma coisa, ele cruzava os dados, né? É aquele cuidado que todo pesquisador de fenômenos espíritas, tem que ter. E ele tem vários livros aqui no Brasil, como Reencarnação e Biologia, que foi em 2 volumes, né? A Reencarnação e Reencarnação na Europa. Tá? E tem vários outros assim. São livros ótimos para ler. Só que vocês vão se atenham que ele é bem metódico, tá? Na pesquisa dele. Então, para quem gosta de pesquisa, de metodologia, vai adorar. Assim, vai adorar. Para quem já não gosta muito, vai achar meio cansativo. Mas ele é bem metódico na questão da investigação dele. Mas vale a pena, porque ele tem vários casos, inclusive no Brasil, que ele veio investigar também, Ian Stevenson veio investigar também alguns casos aqui no Brasil. Tá? Já desencarnou, né? E é um grande cientista. Vamos para o outro. Dr. Hernani, né? Para quem não conhece, foi um pesquisador espírita, mas um investigador também de vários ali fenômenos, né? Ele investigou a reencarnação, a transcomunicação instrumental, que é aquela comunicação que se faz através de rádio, né? A gravação de vozes pelos rádios. Ele investigou a questão do poltergeist, que ele escreveu inclusive livros sobre poltergeist, escreveu livros sobre a reencarnação. Tem um livro dele chamado A Reencarnação no Brasil, é ótimo, leiam, tá, gente? Ali também, Dr. Hernani, bem metódico também, e ali, um cientista, ele pega um caso X, tá? E aí tem os argumentos da parapsicologia, de vertente, digamos assim, mais materialista, a parapsicologia, assim, de vertente mais católica, e ele pega, daquele caso da reencarnação, pega a explicação da parapsicologia, vamos supor, científica ali, e dá a resposta cruzando o caso que ele está investigando de reencarnação. Então tem algumas coisas que a parapsicologia fala que aqui já não bate, já não cruza. Então, se não cruza, deve ter algo a mais. Então ele pega outra teoria ali da parapsicologia ou de uma outra linha da ciência e cruza com esse caso que ele está investigando da reencarnação. E aí ele vai dando a resposta. Telepatia, aí ele vai lá e coloca a teoria da telepatia. Ele coloca em xeque-mate, tá? Ele não diz nem que sim, nem que não. Ele não fecha. Cientista não fecha. Ele deixa aberto. Vocês podem ver, Ian Stevenson fala casos sugestivos de reencarnação, não casos de reencarnação. Ele não afirma de, são casos sugestivos. Ele deixa aberto. Tá? O Dr. Hernani fez a mesma coisa com o livro Reencarnação no Brasil. É ótimo se vocês puderem ler. Tá? Eu não sei se aqui na nossa biblioteca a gente tem, mas ele também foi um investigador, foi um dos criadores do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, tá? E ele escreveu muito livro, e os livros dele são ótimos. Agora está no mundo espiritual também trabalhando, né? Já algumas vezes já veio aqui na casa, o Ian Stevenson também. Então são um pessoal que está trabalhando ainda, está investigando, está estudando. Porque a evolução, ela não nos coloca na cadeira confortável e que a gente não faça mais nada. Eu, se sou um médico, eu posso continuar estudando sim a medicina no mundo espiritual? Posso, né? Mas no lado, aí eu vou ter uma abertura maior, que é o campo da espiritualidade, estudar a medicina espiritual. Se eu sou um engenheiro, posso também. Se eu sou um psicólogo, posso também.
sou artista, posso continuar sendo artista também, estudando as artes no mundo espiritual. Não se acaba esse tipo de coisa. Dr. Hernandes continua, como o Dr. Banerjee e Ian Stevenson, ajudando outros grupos também de transcomunicação, a investigação da reencarnação, até mesmo induzindo a ir por caminhos que podem nos fornecer o quê? Uma resposta mais plausível para as pessoas que estão aguardando ainda as comprovações sobre essas teorias. O Dr. Hernandes escreveu diversos livros, alguns livros nós temos aqui para vender aqui na casa, temos alguns aqui para vocês pegarem também na biblioteca. Leiam, é muito bom, tá? E ele é uma pessoa que ele desencarnou em, se não me engano, 1995, se eu não me engano. Acho que foi. Mas enfim, ele é uma pessoa brilhante. Ele foi, em algum momento da sua vida espírita, meio que deixado às vezes de lado pelo próprio movimento espírita. Alguns, não todos, né? Que não concordavam, não aceitavam muito os estudos dele. Porque tem gente que acha que basta estudar Kardec. Estudei Kardec e pronto. Eu sei tudo. Não é assim, gente. Kardec, tá, se estivesse hoje aqui, ele estaria bem diferente. Ele estaria, de repente, na transcomunicação, sentadinho ali, ó, escutando o radinho, tentando gravar. É cientista. Ele não estaria ali, não, eu já escrevi, não vou fazer mais nada, já está aqui. Não precisa, não. Kardec, ele é um começo, tá? E cabe a nós agora, século XXI, continuarmos com as pesquisas do mundo, né, sobre espiritualismo. Kardec está ultrapassado? Não. O que é ser ultrapassado? Né? Não. Kardec, eu diria, ele não está ultrapassado. Ele está ainda mal estudado em alguns segmentos. Precisa estudar mais. Inclusive, esses aqui, ó, esses homens aqui, que também fazem parte da doutrina espírita. Dr. Hernani, né? E tantos outros espíritas também, que contribuíram com livros maravilhosos. Mas, no entanto, as pessoas às vezes acabam ficando só... Opa! Batida. Está todo mundo assim, ó. Vamos lá ver se é alguma coisa a responder para mim, né? Mas, enfim, está aí um grande homem que agora está no mundo espiritual nos ajudando. Vamos para o outro. Tem alguma coisa mais? Deixa eu ver. Alô, alô? Não. Então foi o Dr. Hernandes, foi o último. Então é isso, gente. Então, assim, ó, as mesas girantes, elas tiveram o porquê. Hoje em dia não tem mais, né? Não teria mais o porquê ter as mesas girantes. Os fenômenos ainda acontecem. Hoje, inclusive, eu prometi para vocês trazer um videozinho do experimento Scholar, não sei se vocês lembram, que aconteceu lá na Inglaterra, mas eu resolvi deixar isso para depois. Porque o André ainda vai falar sobre materialização, outros fenômenos. Aí, mais lá na frente, eu vou trazer um experimento que aconteceu na década de 90, lá na Inglaterra, que também teve materializações, teve aportes, que é o surgimento de objetos trazidos por espíritos numa sala fechada, teve luzes, teve... inclusive, vocês lembram daqueles filmes de antigamente, que a gente botava na máquina, tinha que rebobinar, aqueles filmes da Polaroid, etc. Tal, né? Eles tinham esses filmes que ali tinham, inclusive, a assinatura de alguns espíritos que foram comprovados que eram verdadeiros. Tinham versos até do Bhagavad Gita, né? Da Bíblia dos hinduístas. Teve uma série de fenômenos em escola que aconteceram, que foram investigados por cientistas que ainda estão vivos ainda, alguns já desencarnaram na década de 90, no ano 2000. Então aí mais tarde eu vou trazer novamente para a gente ver que não é só, a gente não vive do passado, como uma vez uma pessoa falou para mim, vocês espíritas, vocês não fazem mais nada, vocês vivem só do passado. Eu disse, como assim só do passado? A gente ainda continua tendo os fenômenos ainda, claro que a gente não faz mais aquele que faziam antigamente, né? Na Inglaterra, na França. A gente não vai botar uma mesa aqui para a mesa ficar balançando e todo mundo ficar olhando. Porque mesmo que eu pudesse materializar alguém aqui, ia sair gente daqui, se eu convidasse, vamos supor, o público de Blumenau para assistir aqui.
Ia sair gente dizendo assim, ó, isso aí é mentira, cara. Isso é truque. Não, mas tu viu lá, tua mãe estava lá. Não, isso aí é truque, cara. Isso aí é alguma coisa de ilusão, hipnotismo, alguma... Não adianta. Quando a pessoa não quer acreditar, ela vai ter que morrer para ver. Aí ela vai ver. Que realmente, realmente a vida continua. Não tem outra maneira. Se a pessoa não quer aceitar, a gente fala assim, bom, amigo, então só me resta esperar um dia que tu vai morrer, e se tu morrer e tu puder me dar um alô, aí venha dar um alô. Caso contrário, tu vai ver que a vida continua, que essa aqui é apenas uma passagem. Ok, gente? Então, se vocês puderem, leiam, tá? Leiam os livros de Allan Kardec, para quem não conhece a doutrina espírita ainda. Para quem conhece, leiam novamente, e leiam esses livros aqui, Dr. Hernani, Dr. Ian Stevenson, né? Os livros aqui da casa do Zé Araújo. Leiam, porque isso é conhecimento, e conhecimento nunca é demais. A gente leva para a eternidade. Ok? Muito obrigado, uma boa tarde para vocês.